Em novembro, o Cotai Project vai lançar um ecossistema financeiro global completo. Wallet, Exchange, Gateway, Marketplace e Betting. Tudo 100% em cripto, sem censura, sem limites, preservando o anonimato e a verdadeira descentralização. Vamos levar liberdade financeira e geográfica para milhões de pessoas. Prepare-se, novembro é o início de uma nova era. Cotai, o próximo nível da revolução cripto. O Terras Raras, como que tá? Cara, até azar tá do mesmo jeito, cara. Não, existiu agora um processo de ampliação das negociações entre o governo dos Estados Unidos e o governo do Brasil para que o Brasil forneça o direito de exploração e de, não é de exclusividade comercial, mas de privilégio comercial com os Estados Unidos. Não, então, mas a transferência de tecnologia, que era uma das pautas que o governo queria, né? O governo falou sobre quer explorar? Tem que ter. Mas tem que trazer a sua indústria, vai trabalhar aqui, a gente vai explorar aqui, vai produzir aqui, e vai sair daqui o semicondutor, o aparelho. Não, vai ser venda direta para lá. Então, eles vão combinar cotas de comércio. Tem que ter a transferência das terras raras. Não, vai ter uma cota de comércio que vai ser utilizada pelo governo dos Estados Unidos para poder comprar uma determinada quantidade. Mas e as indústrias? Não vão instalar aqui? As de processamento? No máximo que eles poderiam instalar de indústria seria indústria de processamento primário. Então seria uma etapa muito pequena da coisa, só para poder, por exemplo, separar um componente do outro. Porque o objetivo dos Estados Unidos com a exploração das terras raras é de conseguir acessar uma reserva para poder combater a hegemonia chinesa. É isso aí, ué. Porque a China não quer vender para eles mais. Porque a China, primeiro, é o país que tem as maiores reservas de terras raras e hoje corresponde... me falha a memória, coisa de 95% do refino mundial. Sim. Dos minerais das terras raras. Então, para eles querem acessar esse mercado 43 milhões de toneladas. É o dobro do segundo colocado, que é o Vietnã. Acessar aqui para poder acessar as terras raras e serem processadas lá. Aí eu acho que vai ser essa a relação. Era um dos trâmites do acordo que estava sendo colocado, né? Então, era terras raras, data center. Passando de novo e indo embora. Porque é isso, o nome disso, mais uma vez, é esse sistema que é essa estrutura de dependência que a gente fica relegado, né? Porque é uma estrutura que mantém o Brasil nesse lugar de se tornar um grande celeiro de venda de mercadorias de baixo valor. Então a gente tem exportação de soja, minério de ferro, dos 17 minerais das terras raras, de tudo isso. Só que você não tem o desenvolvimento de uma indústria aqui interna para fazer esse processamento, porque... não interessa as pessoas que estão, né? Não interessa aos capitalistas brasileiros fazer isso, porque eles ganham muito dinheiro com essa estrutura extrativista. Cara, pensando assim do lado capitalista da parada, será que eles não iam ganhar muito mais depois? Não. Será que não? Mas é porque essa relação, Sérgio, de centro e periferia, é uma relação que funciona na ida e na volta. Porque a burguesia brasileira, ela fica muito satisfeita com essa posição de ser uma classe que está focada num programa econômico extrativista. Porque essa é a posição dela no mercado internacional. Aí sim. Então, a gente tem existiu durante um tempo as pessoas falarem da ilusão de uma burguesia industrial, de um setor dos capitalistas que seriam interessados nesse desenvolvimento. Mas é um setor tão minoritário, é um setor tão pequeno e que, na realidade de hoje, é cada vez menos propenso a se desenvolver. Entendi. A gente tem uma taxa Selic a 15% ao ano. Quem que vai querer investir em capital produtivo no Brasil? Isso aqui é um paraíso de rentista. E aí você tem essa dinâmica. Os grandes conglomerados daqui que operam nessa lógica, lógica de extração, de primarização, estão de diálogo com os setores estrangeiros das manufaturas. Sim. Que é o que a gente estava falando até antes, né? O monopólio da JBS, a Vale atuando nas áreas ali amazônicas. E aí você tem essa movimentação. Então, se não tiver essa troca de tecnologia, cara, é de novo indo pro saco aí, ó. Mais uma vez. Tem países que se sustentam com base nos recursos naturais. Tem, cara, mas tudo bem, mas tem país. Mas o Brasil, cara, o Brasil não precisava. Mas quais países e o que está se extraindo? Não, sim, por exemplo, o Canadá, ele tem empresas que eles fazem, a empresa de petróleo, por exemplo. Que explora aqui. Sim, então, e aí ele se sustenta, com base numa coisa bem específica. Tem algumas empresas, por exemplo, que são ali daquela região do norte da Europa,
eles atuam naquela localidade. E são empresas que muitas vezes de extrativismo natural. Mas você diz das empresas nórdicas, por exemplo, das norueguesas, das petroleiras? A Noruega tinha uma empresa que queria até comprar aqui parte do negócio do Eike Batista na época. Eles têm um fundo soberano estatal que eles vão participando de vários negócios mundo afora. Então, essas empresas, que são empresas boas, são empresas de ponta e etc., esses países conseguiram e se mantêm até hoje, né, por causa disso. Isso, vem um pouquinho pra cá. Eu pra cá? É. Se mantém até hoje por causa disso, com base nesse dinheiro que começou, entendeu, com o extrativismo natural. Mas não tem problema ter extrativismo, cara. O problema é depender, né? O problema é não desenvolver. Você pode ter o extrativismo, tá show de bola, entendeu? Porque começa aí, na verdade. Mas o problema é, em vez de se desenvolver internamente, você pegar tudo que você extrai e mandar embora. E aí depois você vai ter que comprar tudo que é feito. A relação que essas empresas têm, né, é uma relação de centro-periferia, porque essas empresas da Noruega, da Alemanha, elas sempre conseguem acessar recursos naturais e matérias-primas muito mais baratas nas Américas, na África, na Ásia e tal. E aí você não tem essa transferência de tecnologia, porque é o acordo, né? É o acordo que eles vão fazer, esse fechamento. Então, mas aí é justamente esse acordo que as terras raras agora era a chance do Brasil, cara. Porque se fizesse um acordo certinho... É que para fazer isso tem que romper com uma lógica que nem o governo Lula tá pronto para romper e nem os setores da direita brasileira estão prontos para romper, que é a lógica de dependência. Mas podia romper, né? Porque vai passar de novo, cara. Isso, para poder romper, você precisa fazer um levantamento sobre quais são os principais problemas, as principais estruturas estratégicas que a gente tem que atacar. Só que todos esses lugares passam, inevitavelmente, pelo um fortalecimento da participação do Estado nesses setores. Porque é isso. Hoje o Estado é o balcão de negócios em que esses grupos estão vendendo. Mas tudo bem, mas vamos lá. Então, tudo bem. Nem tira o Estado, não. Entendeu? Deixa ele ali. Tá tudo bem, cara. Talvez eu não concorde muito, não, mas não tem como tirar o Estado. Deixa o Estado ali. Mas, cara, ajuda a desenvolver, cara. Ajuda a desenvolver o Brasil, entendeu? Então, mas é isso. O pacto que hoje o Estado brasileiro tem é com o pacto desse subdesenvolvimento, dessa dependência. Aí é foda, cara. É o pacto da dependência. Aí é foda demais, cara. Aí do agronegócio e serviços. Então, é isso. Não, o agronegócio não tem mais volta. Isso aí já é assim. Mas, cara, o negócio que é terras raras é um negócio de agora, cara. Esse negócio, entendeu? Era a chance, meu amigo. É a chance. Era a chance de ter esse grande desenvolvimento. De ter um desenvolvimento, cara. Fazer um acordo certinho com os Estados Unidos, tudo bem. Os Estados Unidos tem pouquíssima terra rara. A gente tem. Os Estados Unidos tem problema com a China. Opa, a gente tem uma moeda de troca na mão, cara. Mas aí é uma moeda de troca muito ruim, né? Porque aí a gente Não, mas eu falo uma moeda de troca de, cara, vem aqui, vamos fazer essa troca de tecnologia. Tinha que ter alguém ali que pensasse de uma maneira de trazer... Traz uma indústria de chip, instala em Minas Gerais, entendeu? Mas aí o imperialismo vai falar nananina não, né? Quem produz chip aqui sou eu. Então, mas aí, então você produz chip, então não te dou terra rara, meu amigo. Tá aqui comigo e foda-se, entendeu? Só que aí o problema é que um dos amigos tem armas maiores, né? Então, mas aí, cara... Por exemplo... Mas aí arruma um amigo que ajuda também. A gente arruma outro amigo na hora. Do jeito que a situação se encontra, meu amigo. Eu não concordo com isso que o Lula tá fazendo, não. Tinha que falar, não. Quer o terras raras, como você falou? Vem pra cá. Vem buscar aqui. Vai ser a nova maldição que vai se criar. A maldição das terras raras, cara. Igual a maldição do petróleo. Entendeu? Porque essa era uma chance, cara. Era uma chance, assim, gigantesca. E a pior de tudo, cara, é ver que o Brasil ainda vende terra rara pra China, cara. Isso pra mim um dos maiores absurdos que pode existir na face da terra. É uma maldição da dependência. A China tem e não tá usando. Tá comprando nossa. Que é mais barato. Porque é isso. Mas é essa lógica. Olha que loucura, tá comprando nessa e tal... E eu acho que isso que é interessante, porque a gente observa que hoje o Brasil ele mantém essa posição como país capitalista dependente, que faz esse tipo de integração econômica, inclusive com a China. Hoje, a grande compradora das linhas de transmissão elétrica do parque elétrico brasileiro são empresas chinesas. Então a gente tem essa troca, por isso que para romper com esse pacto, né, para poder pegar esse cavalo selado passando na história, precisaria primeiro acabar com a política do arcabouço fiscal. Você concorda com isso? Que a gente precisaria acabar com a política de corte de investimento para poder ter um investimento robusto e criar essa estrutura? Não, com certeza. O arcabouço fiscal é diferente do teto de gastos, é isso? Eles são nominalmente diferentes, eles têm nomes diferentes, mas o mecanismo deles é o mesmo. A PEC do teto do Temer, ela congelava os gastos públicos por até 20 anos. O novo arcabouço fiscal limita o crescimento das despesas públicas a partir do quanto o Estado consegue acumular de recurso no ano anterior.
Certo. E aí ele tem um volume lá. Se ele conseguir arrecadar 100% da meta, ele pode investir até 2,5% acima da inflação. É uma das menores taxas de investimento público da história. Mas aí, pra mim, tinha que ter um asterisco nesse negócio, falar assim, quando for algo estratégico para o país, esquece isso aí, entendeu? É que a questão... Difícil é ser despesa recorrente, né? Tipo, salários, benefícios, Mas isso aí penduricalhos e tal. Mas quando é nesse caso aí, eu acho que vale a pena. Mas isso aí, de gastar, penduricário, de salário e tal, até dessas empresas não dá quase nada de bilhão. Não dá. Esse negócio individualmente não dá. Mas, por exemplo, quando você libera normalmente esse tipo de brecha, aí vem as outras categorias e pegam também logo na sequência. Ah, sim, isso aí poderia acontecer. Mas tinha que ter algo. Por isso, cara, que eu acho que o errado nessa história é o cara aí que prometeu, né? Como que ele chama lá? O ministro lá? Alexandre Vieira, né? O Alexandre Vieira de Minas e Energia. Sim. Então, eles prometeram um comitê para estudar terras raras, para ver o que ia fazer. Mas parece que subiu no telhado essa comissão aí, né? No máximo, se uma comissão ou comitê for formado, vai ser uma comissão e um comitê para poder vender as terras raras. Então, mas aí fodeu. Porque isso não tem uma saída para essa lógica em que a gente consiga ter o investimento de indústrias estratégicas no Brasil dentro da lógica do arcabouço fiscal, dentro de uma lógica econômica que fala pra gente que o Estado precisa gastar cada vez menos e acumular superávit. Não entendi. Porque é isso, né? A China, por exemplo, que conseguiu esse desenvolvimento, que conseguiu esse avanço, é um país que trabalha com déficit de balança comercial há muitos anos. Porque é isso, né? É o investimento. Claro. É um investimento de longo prazo. Então, mas é investir em coisa estratégica, né? Mas aí tinha que ter, tipo, uma brecha nessa coisa toda pra vir uma galera que analisasse e falava assim, ó, isso aqui é um investimento estratégico. Entendeu? Só que isso aqui nós temos que... A lógica do arcabouço, ela pega tanto as empresas estratégicas de todos os setores, como os setores fundamentais de saúde e educação. Aí você mistura tudo num balaio só. E assim, é a lógica que hoje é dominante dentro do orçamento, né? Que é dominante dentro da lógica econômica geral, assim, de que o Estado não pode investir nessas áreas, de que ele tem que diminuir seu investimento, de que você precisa tirar dinheiro. E aí, qual que é o pulo do gato? Se a estrutura pública fica com cada vez menos dinheiro para poder se sustentar e se modernizar, o que vai acontecer com aquela estrutura? Ela vai ficar cada vez mais precária. É isso mesmo. Ela vai ficar cada vez mais destruída. E isso vai abrir caminho para o processo de privatização. Só que aí o objetivo da privatização não é, por exemplo, pegar a Petrobras e permitir que a Petrobras crie uma estrutura de refinarias para poder fornecer combustível barato. O objetivo da empresa privada que vai, por exemplo, comprar as ações da Petrobras é lucrar com a Petrobras. E como que ela vai fazer isso? Com valorização na Bolsa de Valores. Não é. Ou o caso da Avibras aqui, que a gente comentou agora há pouco. A gente tem o caso da termonuclear. Inclusive, mandar um salve para todos os trabalhadores da termonuclear, porque a gente tem ali um setor estratégico fundamental, que seria isso, desenvolvimento de energia nuclear no Brasil. Um negócio, assim, que para a soberania é muito importante. Claro. É muito importante. E os caras não têm dinheiro para pagar salário dos trabalhadores de Angra 3. O projeto que está sendo construído há muito tempo. E aí, quanto mais essa lógica do arcabouço acontece, mais esse setor vai sendo enforcado, assim, porque aí o Brasil vai gastar dinheiro com o quê? Com o pagamento da dívida. A cada percentual, se não me falha a memória, agora não lembro se é 1 ponto percentual ou meio ponto percentual que aumenta da taxa Selic, os juros da dívida aumentam em 25 bilhões de reais. Por isso que o Trump tava dando risada lá com o Lula, cara. Agora tá explicado. Agora entendi por quê. Porque eles estão ali num acordo cara, que... vai dar, que é isso, que vai firmar a posição do Brasil nesse local de dependência. Foda. É isso. Isso é foda, cara. Aí, então, sabe onde não tinha isso? Na União Soviética. Na União Soviética não tinha isso. Exatamente. Saudades dela, né? Saudades dela que mandou as coisinhas pro espaço. Aí os caras colocaram, né? Eles compraram briga com o meio mundo, mas tudo bem, né? Foi isso. Foi o país que teve ali do lado dos principais processos históricos de descolonização, de liberação das dominações europeias, da guerra contra o nazifascismo, né? Então, eu acho que por mais que tivessem erros e questões, acho que foi uma experiência muito avançada, né? Acho que a própria corrida espacial é um certo reflexo disso, né? Não, com certeza. Acho que não só da questão econômica, tecnológica, mas do empenho social. Exato. E eu vou até falar pra galera, tá parece ligado? que a gente sai do assunto, mas não sai, cara. Porque do mesmo jeito que a terras raras é um negócio estratégico, hoje no mundo é estratégico, entendeu? A corrida espacial é um negócio estratégico também. Que também o Brasil também tá fora. Por quê? Porque nessa coisa toda aí, você não vai conseguir segurar as terras raras. Você acha que vai investir em construir satélite, GPS ou qualquer outra coisa? Cara, é que não vai mesmo, entendeu?
Então, parece que é um outro assunto, mas não é não, viu, galera? Porque é a mesma coisa, são indústrias estratégicas, né? Sim, Vamos dizer sim, assim, que para o fazem parte da desenvolvimento realidade do país. até hoje da É. organização econômica de todos os países, né? Exatamente. De todos os lugares. Sim. Exatamente, é isso mesmo. Então, mas o soviético teve culhão, né? Teve culhão de ir pra cima. Agora o Brasil vai lá e vai... que é foda, cara. Então, foda eu concordo com isso. Eu acho que a gente precisa ter mais propostas que façam esse combate a esse tipo de questionamento. Porque, pô, é inaceitável que a gente que tenha toda essa estrutura, toda essa possibilidade se mantenha nesse lugar. A gente pode aproveitar, Sérgio, de pensar o seguinte, já não... Porque assim, a gente vai ter uma conversa, a gente já falou que vai ter uma conversa daqui a um tempo que vai ser com o Zé Cobori, né? Sobre isso também. A gente já pode meio que convidar aí todos os influenciadores que falam a respeito do assunto terras raras, de como a gente pode, no Brasil, entendeu? Aproveitar essa oportunidade e não deixar passar. Cara, eu falo pra galera aqui, ó, fica atento ano que vem. Porque ano que vem, ano de eleição, saiba do seu político aí de estimação, ou do cara que você gosta, ou de qualquer coisa, ou do partido que seja e tal, se ele tem algum plano, se ele tem alguma... Não, mas aí o cara vai chegar e falar, não, eu sou a favor da gente falar, ele vai falar meia coisa, entendeu? Qualquer coisa, terras raras. Então a gente vai criar o Brasil Terras Raras, ou a gente é a favor da riqueza das Terras terras Raras raras. verde e amarelo, entendeu? E não vamos vender pra China, e não vamos vender pros Estados Unidos, vai ser isso. Eleição é isso, é circo, velho. E aí, a gente tem que trazer a discussão os caras que são técnicos. Cadê a parte técnica? Ó, dá pra fazer isso, vai custar isso, o plano é esse, a estratégia de execução é começo e fim, entendeu? É início, tal dia, sai tal dia. Pra aí sim a gente poder falar, ó, pô, tem o que fazer, e aí a gente pode ver que político abraça. Eu já falei, eu não tenho nada a ver com política, ainda bem. Se eu fosse, cara, eu já só falei que eu tinha feito. Tinha montado uma comissão logo no começo desse negócio aí, eu bem antes até, já tinha mandado pra China a galera e falava assim, copia tudo que os caras fazem. Vocês vão copiar. Leva o caderno, copia o celular, tudo, tira exatamente. foto e fala, ó, Copia, se vira aí, mano. vocês copiam tudo e traz tudo copiado. Então, aí aqui nós vamos decidir o que a gente faz, mas copia tudo que os caras estão fazendo lá. Não, sabe vamos o que eu sentar pensei? aqui e vamos ver o que nós vamos fazer agora com a nossa capacidade, o que nós temos que fazer, mas vai aonde os caras estão fazendo o negócio certo. Cara. Ou a gente, isso, ou copia ou a gente investe em Universidade Federal aqui, tinha né? esse negócio Não, mas de você pode investir copiar depois. A gente copia e depois vem aqui, que é o que o chinês faz, cara. Ficar do O lado da chinês fez isso a vida universidade, inteira. Sim. A transferência de tecnologia envolve também, além da indústria, Claro. ter do lado de uma universidade. sabe? Lógico, Universidade Não, você lá. vai ter que ter um COI, você põe um curso pra especializar a galera, formar gente especializada nisso e tal. Mas você tem que ir aonde os caras já estão fazendo isso, que hoje a China é a grande referência. É uma cooperação de transferência de tecnologia, né? Então, o que eu ia falar assim, tem esse detalhe do Sérgio falar, você vai pra China e copia os caras. E se a gente não traz um chinês pra cá? Pode ser também, ué. Não tem problema. Pega um cara chinês, pega a empresa, Você sabe que isso aí na época do petróleo o Brasil fez, né? Quando a Petrobras foi surgir, tanto que a Federal da Bahia foi o centro para isso aí. A gente trouxe os maiores pesquisadores da área de petróleo do mundo vieram para o Brasil e começaram a dar curso aqui na Federal da Bahia e em algumas outras universidades para a gente começar a formar uma primeira geração de cabeças pensantes em petróleo que depois foram os caras que meio que criaram a Petrobras ali e tal e foram para frente, entendeu? Nós já fizemos isso, então podia fazer? Podia. Porque a China, voltando até em falar em programa espacial, eu falo de copiar porque a China fez isso com a gente. A China copiou nosso programa espacial. Os chineses vieram aqui aprender. Olha que doideira isso, hein? Ali nos anos 2000, antes da explosão lá em Alcântara, o programa espacial brasileiro era um programa de vanguarda. Chineses e indianos vieram aqui para aprender com a gente. E hoje, olha o que eles viraram. Os maiores países o que só reforça, né, essa ideia de que nesses últimos 20, 30 anos, esse lugar de dependência que o Brasil ocupa aprofundou. Aprofundou né? demais, cara. Aprofundou demais. Então, eu falo assim, copiar de brincadeira, mas é fazer uma parceria. É brincadeira, mas não, sério. É sério também, mano. Não tem problema. Cara, o indiano, a gente tem um negócio chamado PNAE, Programa Nacional de Exploração do Espaço, papapá. Cara, o indiano copiou. Ele copiou o nosso negócio, só traduziu pro hindu. Ele copiou igual. Eu vou copiar e vamos fazer aqui. Copia o que o Brasil quer fazer. Agora vamos adequar o que a gente tem que fazer. Cara, vai na China, aprende o que os caras fazem com terras raras. Volta aqui e agora a gente vê o que a gente pode fazer. Ó, os caras... tem uma universidade lá que os caras estão formando gente assim. Vamos pegar uma universidade aqui e vamos fazer a mesma coisa. Entendeu? Estão fazendo indústria. Fizeram uma refinaria disso e disso. Agora estão com o tório lá, que eles descobriram a maior reserva de tório do mundo e já estão fazendo reator de tório. Entendeu? E, cara, vai lá e aprende. A gente não é do BRICS.
A gente não tem uma relação boa com a China? Então vai lá, cara, porque pra que servem essas relações, então, no final das contas? Pra nada? São relações que se estabelecem nesse meio comercial e que esse intercâmbio ele é muito pequeno, né? Mesmo porque até não seria tão interessante do ponto de vista de um engenheiro chinês ou de algum especialista no tema vir para cá, porque qual que é a realidade, né? Até dos especialistas e doutores no Brasil, né? Na realidade economicamente assim falando, né? Hoje é isso. Hoje a gente tem um problema seríssimo que tem a ver com esse problema da universidade, que é a fuga de cérebros, né? Tá, mas aí é aquele negócio que eu falei. Tinha que decidir o que é um setor estratégico. Bem, espaço é estratégico, mas a gente já sabe que nós vamos mexer. Então tudo bem, deixa isso aqui quieto. Mas terras raras é um setor estratégico que a gente tem condição. Então, vamos quebrar alguma dessas amarras aí que vocês falaram para esse setor poder se desenvolver. Para isso precisa ou transferir tecnologia ou fazer esse investimento de tecnologia internamente. Internamente. Né? Olha, que seja, entendeu? Mas aí você tem que aprender com quem fez. Que aí é o caso de ir na China aprender. Sim, sim. Mas é muito difícil que isso aconteça. Acho que o cenário que a gente vai enfrentar assim com as terras raras vai ser de exportação. Mesmo. Então aí com terras raras, com petróleo e com data center. Essa vai ser outra parada, mesma coisa. A gente vai trazer o data center da ByteDance, da Meta, de não sei quem, e vai armazenar dados. Já tem um sendo construído. Essa parada em Calcaia. Então, essa parada da questão do data center e da água é verdade? O data center que está sendo instalado em Calcaia, que é uma cidade ali no Ceará, vai utilizar uma quantidade de água multiplicadamente de vezes maior você não esfria, cara. do que a população. Os computadores travam tudo, cara. E aí o negócio é esse, eles usam uma quantidade gigantesca de água para poder resfriar, enquanto que a população da cidade mesmo vai ficar sem água. Tem data center hoje que o cara tem uma usina do lado da... O cara constrói primeiro a usina, depois constrói o data center do lado. Para ficar colado nela para poder resfriar. O grande problema hoje desses data centers aí é o resfriamento, cara. Esse é o grande calcanhar de Aquiles mesmo. No caso brasileiro, eles têm muito interesse na instalação de data centers aqui por conta da matriz energética que a gente tem. Porque a manutenção desse processo de energia elétrica aqui deles é mais barato por conta da energia hidrelétrica. Por conta da energia que é movimentada e criada desse jeito. E isso daí não traz nenhum benefício para o país? Então, traz. O Brasil se torna um mercado mais atrativo para esse tipo de operação. Mas então, a operação do data center tem esse problema do consumo de água. E tem um lado positivo? Olha... Vai trazer dinheiro, vai trazer emprego? Nos termos que os acordos estão sendo realizados nesse exato momento, o máximo que vai trazer são royalties de utilização, talvez algum tipo de tributação, e só. Não tem perspectiva de transferência de tecnologia. Esse, para mim, é o principal erro do Brasil, é isso aí, cara. É não fazer essa transferência.